Olá, então vamos continuar nossos estudos de sistemas de equações não lineares. A gente viu nos vídeos anteriores o método ponto fixo e o método de Newton. Nós vamos ver agora o método de um dos métodos de quasi-Newton, ou o método de Broyden. Já dando spoiler, quando a gente estudou raízes de equações em métodos 1, nós estudamos o método ponto fixo, o método de Newton e o método da secante. Então aqui já dá para imaginar o que seja o método de Broyden, é uma variação do método da secante, mas agora para sistemas de equações. Então vamos ver. O método da secante, então a gente definia a derivada f'(x1), definia, não obtinha, a derivada no ponto x1, como a variação dos valores das funções no ponto x1 e x0, dividido por x1 e x0. Então você, com essa relação, você tirava como calcular o novo x1, né, a partir do x0. Como é que a gente faz isso generalizando para um sistema de equações? Então eu teria que o jacobiano de x1 vezes o ΔX, que a gente já definiu como x1 menos x0, seria o f de x1 menos o f de x0. Essa é a equação que a gente tem que resolver. O problema que aparece aqui é que esse sistema é subdeterminado, quer dizer, nós podemos ter mais de uma solução, né, para o mesmo conjunto do jacobiano j de x1 e f de x1 menos f de x0. Tá? Mas um sistema subdeterminado, se ele tem mais de uma solução, a gente pode pegar uma delas, ou várias delas. Aqui o que eu vou fazer é apresentar uma delas, que é exatamente o método de Broyden, tá? Eu só quero mostrar aqui que a gente vai usar a solução dessa parte, mas existem outras soluções dessas dão origem a métodos diferentes, já que o sistema é subdeterminado. Pelo método de Newton, foi o que a gente viu, relembrando o que a gente viu no vídeo passado, o jacobiano x0, ΔX, ele vai ser menos o f de x0. Esse é o método da secante e esse é o método de Newton. Se a gente pegar aqui o f de x, se somar essa, ou subtrair uma equação da outra, a gente cancela os dois f de x e acha uma relação entre os jacobianos. Tá? Então a minha relação agora é essa daqui, igual a f de x1. Mas qual a vantagem dessa relação? É que dessa relação, eu tenho que resolver aqui de novo também um sistema de equações, mas o que eu posso fazer é, a partir de um jacobiano é possível tirar o jacobiano seguinte, sem eu precisar calcular novamente. Esse é meu objetivo com o método de Broyden. Então o jacobiano 1 é igual ao jacobiano 0, né? Essa solução aqui pode parecer intimidadora a princípio, e é, né? Mas essa daqui é uma das soluções para a solução da secante. Dá para ver isso se você multiplicar por ΔX. Isso aqui seria o meu ΔX ao quadrado. O ΔX aqui, ó, multiplica por ΔX, então isso aqui é f de x1 menos f de x0. Isso aqui é menos f de x0. Esse termo aqui, vezes o ΔX, né, dá o J1 ΔX. Esse dá o J0, né, o jacobiano de x0, vezes o ΔX. Então os termos acabam se cortando, por isso que aparece a norma aqui embaixo, porque é o ΔX ao quadrado. Então esse termo aqui, se eu jogar aqui, satisfaz a igualdade, a solução dessa equação. E como eu disse, é uma delas. Só que isso daqui, embora pareça muito simples aqui nessa expressão grande, ela é um tanto complexa, porque aqui eu tenho f de x1 e f de x2, esses são vetores. Isso é uma matriz vezes um vetor transposto. Mas a partir dessa, obtendo esse j de x1, ou o novo jacobiano, a partir do anterior, sem ter que calcular o jacobiano, acredite, isso aqui vai ser mais fácil de calcular do que calcular o jacobiano de novo, senão o método não vai ter valido a pena. Eu posso calcular o x2
sendo o meu x1 mais o ΔX, que é menos J menos 1, que é a inversa do jacobiano, vezes x1. Então você nota que eu não preciso calcular o jacobiano, mas eu tenho que calcular a inversa dela. A gente resolveu isso no método de Newton, né, do vídeo passado. Então vamos ver o que a gente faz com essa complicação, que no momento esse método está parecendo bem mais custoso do que os outros. O que ajuda a resolver a gente, naquela expressão anterior que foi a proposta para o Broyden, é essa fórmula de Sherman-Morrison. Uma matriz A mais essa matriz x, y transposta, ou seja, o produto tensorial de dois vetores ou de um vetor pelo transposto, né? A inversa disso pode ser obtida a partir da inversa da matriz A menos esse termo, tá? Então aqui é como relacionar a inversa de uma matriz modificada a partir da matriz original e dos vetores originais. Então vamos tentar usar essa fórmula de Sherman-Morrison na expressão que eu obtive anteriormente para o J-1, na expressão do inverso da jacobiana de xi. Então você nota que a inverso da jacobiana de xi, por essa expressão, é o inverso da jacobiana da anterior, ou seja, eu não preciso calcular a inversa. Basta eu alterar, né, ou atualizar a matriz inversa que eu calculei anteriormente. Então eu tenho que calcular a matriz inversa somente uma vez na minha conta, que é a primeira. É a inversa, é o J-1 do x0. Se eu calcular essa inversa uma vez, para calcular do x1 eu uso esse valor e assim por diante. Vou usando os outros valores sempre de uma matriz inversa dependendo da outra. E o termo que eu preciso calcular para atualizar é esse daqui. Aonde essa expressão aqui é essa aqui complicada. Só que eu simplifiquei a notação para assustar menos, aonde o S é a diferença do x e o x0, só que agora eu botei i menos i, porque não é mais 1 e 0, tá? O y é a diferença das minhas equações para aqueles valores x0 e x1, e o z é o inverso da jacobiana aplicado nesse vetor y. Então isso daqui são só substituições para tornar essa apresentação mais simpática do que essa daqui. Como eu disse no vídeo passado, ninguém se importa com a gente, programador, se essa expressão aqui é trabalhosa para calcular. A gente quer saber se esse método converge com velocidade que converge, qual é o domínio de aplicação. Vale a pena aqui então notar que tem diversos produtos de vetores e matrizes aqui. Tem o produto interno de um vetor por outro, tipo esse aqui, que é o transposto vezes o vetor, mas tem também de um vetor vezes o transposto, esse vai ser o tensorial. Tem produtos de vetores por matrizes e tem produtos de matrizes por vetores, como é o caso do Z. Tá? Esse aqui é um produto de um vetor transposto por uma matriz e aqui é de uma matriz por um vetor. A matriz é o J-1, que é o inverso do jacobiano, vezes o vetor. Então eu devo escrever funções pelo menos para esses 4 tipos de produtos entre vetores e matrizes e tudo junto e misturado. Vamos lá para a implementação. Então essa é a expressão que eu quero resolver. Então como começa o método? Começa com x0, isso é tranquilo, é um valor tentativo, e meu j de x0, é a jacobiana do x0, são aquelas derivadas que eu aprendi a calcular no vídeo passado. Até aí tranquilo. Com esse valor x0, eu calculo o meu f de x0, ou seja, todo o valor das equações para esses valores tentativos de x0, e calculo o s sendo a inversa, aqui eu calculo uma vez, do f de x0. Quando eu faço que s é menos j inverso f de x0, na verdade o que eu estou pegando é um valor tentativo x0 e calculando o x1 pelo método de Newton que a gente viu no vídeo passado. Então fiz o método de Newton para tirar x1. Agora sim, x1 então é meu x0 mais s. Agora eu começo a iterar, vou começar meu processo iterativo até que o s, a norma de s, que é o quanto o x modificou, seja menor que a minha tolerância, ou meu número i de iterações seja menor do que o número máximo. Tá? A gente bota isso aqui de segurança.
Então eu calculo, igual eu calculei aqui, calculo o meu f de xi e calculo o meu y, que é o f de xi menos o f de x e menos i. Tá? Você nota que o y não aparece aqui ainda não, mas vai aparecer. Eu vou chamar de z quem é menos o jacobiano de y. Tá? Aí está aqui, essa é a definição. Então com esse y, eu calculo aqui o produto de uma matriz por um vetor, que dá um vetor. Esse vetor z, eu faço ele ser S menos Z, que é essa expressão aqui. Ó. S menos Z dentro de uma mesma iteração. Tá? Aqui tudo teria índice I, que eu não coloquei por simplicidade. Mas o que eu fiz foi essa conta aqui. Para calcular esse vetor, para calcular esse número aqui de baixo, porque afinal isso aqui é um produto interno, é um transposto vetor, então eu faço o S transposto, que eu tenho calculado aqui, né? Vezes o Z, que eu acabei de calcular, aqui. Né? Aliás, esse aqui tem que ser feito antes desse passo, né? Antes de modificar. Esse passo deve ser feito depois desse. Depois a gente tem que corrigir isso. E o transposto tem que ser o S transposto J, que é esse termo que está aqui. Tá? Que eu calculo depois de atualizado o S. Com isso daí, eu vou fazer o meu produto tensorial de Z vezes U de T. Esse é o U de T e esse é Z. É um vetor vezes o transposto que dá o tensorial, como a gente viu anteriormente. Feito isso, eu atualizo. Então, já calculei isso tudo. Isso aqui é um número, é o P. Basta dividir por P, então, esse produto todo, que eu chamei de Z, de F, dividir por esse produto todo, que eu chamei de V. Então, eu obtenho um novo valor do jacobiano. Com esse valor do jacobiano, eu repito aqui a operação. Eu faço S ser menos esse jacobiano, né, vezes o F de X, e faço XI ser essa alteração. Tá? Ser o XI mais S, igual está aqui. E vou repetindo esses passos todos até que a norma de S seja menor do que a tolerância. Então, essas etapas é que eu tenho que resolver implementar em C. Vamos ver como é que fica isso, então, implementado no código. Então, esse é o código que eu escrevi para o método de Broyden. Você pode ver, temos as três funções, né? A minha função de imprimir matriz que eu usei para ir acompanhando os resultados. Eu defini o produto interno, aquele produto de dois vetores que dá um número, o produto de uma matriz e um vetor que dá um vetor, o produto de um vetor e uma matriz que pode dar um vetor, e do transposto pelo outro que dá uma matriz. Aqui é a função que a gente já conhece para calcular a norma de um vetor, e aqui minha inicialização. Vou falar isso daqui a pouco. Então eu começo no meu código, né, inicializando o J, que é o jacobiano. Então eu começo com o jacobiano e tenho que calcular a inversa dele para calcular o meu S. Calculo o vetor F, aquele F que aparece na minha expressão, né, com F de X. Então essas etapas, o que eu fiz então foi calcular o x0 e o jacobiano vezes x0, calculei o f e fiz a inversa do jacobiano vezes f de x0. A partir daí eu faço o produto de j vezes f, né, para resultar em S. Como eu fiz o produto da matriz e vetor, pensei numa função que fosse mais genérica, você lembra que o S é menos o JF. Como está aqui. Cadê? S é menos J inverso F de x0. Tá? Então tem que calcular o inverso de J e menos F de x0. Então fiz isso, multipliquei por menos 1. Então esse multiplicar por menos 1 é que o produto faz J vezes F. Não dá para a gente colocar aqui menos F. Então eu troco o sinal de S aqui dentro desse loop. Não fiz uma função só para isso, só para trocar o sinal, porque eu posso fazer aqui no programa principal e poupar
memória do stack do meu programa, ao fazer isso no programa principal. A partir daqui, eu calculo, eu vou fazendo as minhas iterações, o do, enquanto a norma é maior que a tolerância. Então, guardo o valor de f, tá? E calculo y sendo a diferença entre os dois, que é o que estava planejado aqui, tá? Calculei o valor de f e fiz y ser a diferença entre os dois. Muito bem. A partir daí, eu fiz o jy e guardei em z. Também vou ter que fazer um sinal de menos, porque o z é menos jy. E o P é aquele número que está lá embaixo, é o produto interno entre o S e Z, que eu falei que tinha que ser calculado antes. Eu faço o S menos Z. O próximo da etapa é fazer o P, eu já fiz, então eu tenho que calcular agora o U transposto, que é um vetor, e o V. Vamos ver como é que eu fiz isso? Então vim para cá, fiz o vetor matriz J vezes S, que está guardado em U, e o produto Z vezes U, que guarda uma matriz V. V é uma matriz que está aqui, N por N. Tá? Então, guardei essa matriz. Aí sim eu atualizo o J e J é o J anterior, né? Mais 1 sobre P vezes aquele termão enorme que está lá em cima, que acabou virando esse Z vezes U, naquela minha notação mais compacta. Isso é uma iteração, então eu tenho que fazer de novo o J, que acabei de atualizar, vezes os F e trocar o sinal de S. Então está feito aqui e trocando o sinal de S aqui. E com isso eu somo o meu xi e vejo quanto que dá. Somei o xi, parto para a próxima iteração. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Rodando. Então eu compilo o programa. E rodando, também com 6 iterações, ele me consegue um valor bem próximo aqui. Aqui é 10 a menos 13, quando deveria ser 0, né? Meio, 0 e o π sobre 6. Então dá valores bem próximos do exato, também com 6, porque a tolerância que eu pedi era 10 a menos 8. Tá? E aqui 10 a menos 13 é menor do que isso. Aqui não apareceu 0 só por causa do formato de impressão que eu coloquei. O que eu queria mostrar para vocês de interessante, então esse método é equivalente aos outros, obtém também o mesmo número de iterações, porque na verdade esses métodos dependem da distância que eu dou o chute inicial até o valor final. E como o chute inicial foi o mesmo para todos, né, eu obtenho valores próximos. Eu quero chamar a atenção agora para essa inicializar. O J, a primeira vez que eu peguei era a matriz jacobiana, e aí eu tenho que calcular a inversa disso. Isso tudo está aqui dentro do inicializar. Vou mostrar para vocês agora, abrindo aqui, ó. Esse é o valor da minha matriz já invertida, tá? Botando o x0 e calculando o valor já invertido. Essa é uma boa aproximação para eu começar a minha iteração. Só que nota o seguinte, J de x0 é só uma aproximação para o J do x que eu quero encontrar. Ó, se é uma aproximação, não é obrigatório ser J de x0, podia ser qualquer outro valor. Qualquer outro valor que não difira tanto da jacobiana assim. Essa é a jacobiana, esse é o inverso da jacobiana. O que eu vou fazer agora é comentar isso daqui. E olha só, eu vou fazer a minha matriz J inicialmente aqui, só quando I igual a J dá 1, nos outros casos dá 0. Eu fiz A ser a minha matriz identidade. Por que eu escolhi A como identidade? Porque é a matriz cuja inversa é a mais fácil de calcular. A inversa da identidade é da própria identidade. Então eu vou inicializar agora não com o J de x0, mas com a matriz identidade, que é muito mais fácil. O que será que acontece? Então, por que eu fiz isso? Foi baseado na seguinte constatação.
O que a gente tem aqui são aproximações para jacobiano. A melhor aproximação é começar com o valor inicial j de x0. Mas já que é uma aproximação, eu posso começar com valores diferentes disso. Vamos ver se funciona? Então eu compilo novamente e rodo. Então você vê que o resultado final é o mesmo, meio, 10 a menos 12, que é praticamente zero, e o menos 0,523, que é o equivalente lá a π sobre 6. Tá? Menos π sobre 6. Então você vê que eu obtenho o resultado que eu quero, o resultado bem perto do exato, mas na verdade eu levo um pouco mais de iterações. Tá? Mas é um pouco mais de iterações sem precisar calcular a inversa de uma matriz que pode ser muito grande. Então esse é um truque que a gente pode usar, né, para testar. Você começa com a matriz de identidade, a inversa dela é ela mesma, então os primeiros passos são tranquilos. A partir disso, as inversas, né, a jacobiana é atualizada a partir disso, e aí fica tranquilo, esqueceu quem era no início. O preço que você paga é um pouco mais de passos para resolver o sistema, à custa de não ter que calcular a inversa logo de cara. Então isso para matrizes grandes pode ser bastante interessante. Então com isso a gente termina essa parte da disciplina, que é a solução de equações não lineares. Então a gente vê que o que eu fiz aqui, a gente foi rápido, porque tudo que eu fiz foi mera extensão de métodos que são usados para tirar raízes de funções de uma dimensão. O que a gente viu foi o método do ponto fixo, o método de Newton para sistemas e o método da secante, que aqui eu dei o nome de Broyden, porque o sistema era subdeterminado e poderia ter várias soluções. Os programas são, na verdade, simples de serem escritos, mas podem dar algum trabalho, porque afinal são um pouco maiores do que a gente está acostumado a escrever. Mas você vê que o método é simples, é mera extensão daquilo que a gente fez em uma dimensão. A seguir, nós devemos começar a falar, não de sistemas de equações lineares ou não, mas vamos partir para equações diferenciais. E aí o curso vai ficar mais interessante, eu acho. Tá? Então, vejo vocês lá. Até lá.